Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o terceiro Seminário Nacional de Educação Bilíngue de Pessoas Surdas, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. Hoje a gente tem a presença do professor Everton Carlos, que já esteve com a gente, né, em outro momento, aqui no GELES. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos e pretos que estão, neste momento, soltos, eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando um óculos de grau de armação verde, o meu sinal em libras é esse, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora, desce no movimento de semicírculo e dá um toque na cintura. Eu estou usando uma blusa cinza, tá? Com um colar de madeira. Atrás de mim eu tenho uma parede branca e alguns livros. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Quero deixar bem claro que esse é um evento que está sendo organizado pelo Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, né, aqui da UFSB, com o objetivo da gente congregar professores, acadêmicos, da área de letras, educação, tradutores, intérpretes de Libras, pessoas surdas, pessoas ouvintes, e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais, aspectos linguísticos, educação de surdos. Eu quero agradecer também a presença dos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que estão com a gente nessa atividade para torná-la acessível à comunidade surda. Então, a gente está hoje com o Antônio Alves Cavalcante Júnior, da Secretaria de Educação de Tocantins. Nós estamos com Mailson Matos Marques, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros, e a Raimires Costa Rocha, da Secretaria de Educação de Brumado, aqui na Bahia. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero dizer também que esse evento está sendo gravado. A cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo da UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para receber um alerta assim que a gente colocar algum conteúdo novo. E, claro, a gente também solicita que vocês deixem seu like, tá bom? Durante nossa atividade, a gente pede também que, para melhor visualização das pessoas surdas e dos intérpretes de Libras, que a gente deixe as câmeras e os áudios desligados para facilitar eles conseguirem visualizar os intérpretes de Libras devido à plataforma Google Meet. A gente fixa, mas nem sempre só o fixar resolve. Então, estando com as câmeras fechadas, facilita eles conseguirem visualizar os intérpretes de Libras. A gente avisa também que a gente vai disponibilizar um link para a frequência, tá? Até o final da atividade. Bom, mas para a gente dar início, né, a essa segunda noite de palestras do Seminário Nacional de Educação Bilíngue de Pessoas Surdas, com o tema Modalidade de Educação Bilíngue de Surdos e LDB, eu convido o professor Everton Carlos Matos Marques, da Universidade Federal de Campina Grande. Ele é doutorando em Línguas de Sinais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas. É licenciado em Letras Libras e é certificado com proficiência no uso e ensino da língua brasileira de sinais. Ele tem proficiência também em tradução e interpretação Libras português. Atualmente, o professor Everton Carlos é professor da licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal de Campina Grande. Professor Everton Carlos, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao UFSB. É um prazer tê-lo aqui com a gente, poder te ouvir. Fica à vontade, tá bom? Espera só um minutinho. Vocês conseguem visualizar? Boa noite a todos que estão aqui presentes hoje. Gostaria de aproveitar a oportunidade desse momento junto com vocês para discutir esse tema que é muito importante, né, para a gente ter essa interação. Então, eu gostaria de agradecer a Daniane, né, a gente já tive com vocês aqui nos anos anteriores, realizando palestra, e gostei muito de estar junto com vocês e estar aqui hoje novamente. Espera só um pouquinho para abrir o slide.
Simone, você pode abrir o slide, por gentileza? Ou ele vai passar, Simone? Para eu passar, Dani, eu não... Ele pediu para guardar. Ele pode apresentar? Consegue visualizar o slide? Ok. Obrigada. Agora a gente vai discutir sobre o tema, né? Todos nós aqui juntos vamos ter essa discussão, né, do tema da LDB. Sobre o quê? Na LDB. Por que que esse tema é importante a gente discutir sobre ele agora? Então, é importante porque nós, surdos, nós queremos a inclusão de modalidade de ensino bilíngue dentro da LDB. Porque antes não tinha. Antes, dentro da lei da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, não tinha incluso a modalidade de educação bilíngue. E aí, há 5 anos, né, o governo, ele teve a proposta de incluir essa modalidade e ser aprovado e aceito essa modalidade dentro da lei, essa modalidade de ensino bilíngue, dentro da LDB. Então, agora vou passar. Então, a gente fica pensando em alguns questionamentos, né? Tem algumas perguntas, 5 perguntas aqui a serem questionadas e discutidas nesse momento. A primeira pergunta é por que a lei é importante para a educação bilíngue de surdos? A segunda pergunta, educação inclusiva para surdos é verdade ou é mentira? Ou é ficção? A terceira pergunta, inclusão ou segregação? A quarta pergunta, por que os surdos, eles preferem a escola bilíngue? Por que eles não querem o ensino regular? Por quê? Então, a gente vai ter essa discussão agora, essa troca, né? E também a quinta, porque o intérprete de Libras, né? Qual o lugar desse profissional dentro da escola bilíngue? Então, são perguntas, e o intérprete, dentro da escola bilíngue, por que essa pergunta é importante? Então, vamos discutir sobre isso agora. Então, e podemos falar sobre a LDB. A LDB, ela vem trazendo diretrizes. Então, essas diretrizes básicas para a educação em todo o território nacional. Então, é uma lei já antiga, do ano de 1996, e é importante percebermos que essa lei que fala sobre ensino, ela passou por um processo de discussão. E para se refletir, como seria esse processo educacional, tanto do ensino básico quanto do ensino superior? Então, é uma lei de extrema importância para esse tema. As leis, elas estão suscetíveis a mudanças. Por exemplo, no passado, o sistema educacional era até a 8ª série, por meio da elaboração de um projeto, de experiências, foi aprovada a mudança. E hoje temos
um processo educacional até o 9º ano. Atualmente também existem discussões sobre alterações e mudanças, ou mesmo complementos sobre essa lei. A título de exemplo, podemos pensar no acesso à escola. Então quando a gente pensa no acesso à escola, hoje temos uma mudança do número, da quantidade de alunos que acessavam a escola anteriormente para o número muito superior atualmente. Então, todo o processo educacional, toda a produção de lei perpassa por debates e discussões, que pode resultar em complementos. Por isso, nós, aqui da comunidade surda, a gente percebe sim que existem problemas no processo educacional do surdo que nasce no Brasil. E esses processos são processos graves. E muitos já, eu também, e quando eu estava na educação básica, sofri grandes desafios também. E era um momento que nós não tínhamos a mesma legislação de hoje. E acaba resultando em grande prejuízo educacional. Por isso que nós, surdos, lutamos atualmente para que haja uma melhora real para a educação destinada a pessoas surdas. Ok? Então, continuando, aqui eu trago um trecho da lei que fala sobre tipos ou modalidades na educação. E, por exemplo, temos a educação básica, que seria aquela educação destinada à infância. E essa educação, ela segue os anos, chegando, inclusive, no ensino médio. Então, da educação infantil até a educação do ensino médio, temos a educação básica. Temos também ali a educação superior. Temos uma outra modalidade, que é a educação especial. Temos também a educação à distância, o EJA, a educação profissional e tecnológica. Uma outra modalidade é a educação indígena e também a educação quilombola. Então, todas essas modalidades têm conteúdos, didáticas e métodos e professores específicos e preparados para atuar nessas modalidades de ensino. Isso é algo que já está posto, que temos atualmente. Então, exemplo, se a gente olharmos para a educação indígena, percebemos que o conteúdo, ele busca a valorização do aspecto cultural, do aspecto linguístico desse povo. No caso, e fazendo referência aos povos indígenas. Então, o processo educacional, ele leva em conta essas especificidades desse povo. Seria, por exemplo, semelhante à educação quilombola, que também tem um processo de adaptação. E os surdos, eles se encontram aonde dentro dessas modalidades? Bem, a gente vai encontrar o público surdo dentro da educação especial. Então, dentro da educação especial, se prevê certos tipos de suporte, como adaptações, suporte de acessibilidade, materiais que buscam ser mais acessível, mas algo que é percebido e negligenciado são alguns aspectos da população surda. Então, nós, comunidade surda, quando a gente pensa nessas leis, quando a gente vive também próximo à associação e buscando mestrado, doutorado, a gente percebe que é importante considerar as especificidades da comunidade surda e retirar esse grupo educacional da educação especial e criar uma outra modalidade, uma modalidade específica.
É algo semelhante ao que já ocorre com a educação indígena. Então, se lutou-se para que se criasse uma nova modalidade que atendesse a nós surdos. Uma proposta educacional que valorizasse a identidade surda, os seus aspectos linguísticos, que incentivasse essa população a, de fato, se capacitar, de fato, avançar educacionalmente. E vimos, então, que isso seria possível. O primeiro passo seria a criação dessa modalidade específica, e lutamos muito para isso. Então, aqui no slide eu apresento um quadro, né, com alguns tipos de modalidades. E o surdo está onde? Isso, na educação especial. Mas a gente percebe grande prejuízo. E por isso, e lutamos para que o grupo surdo fosse retirado. E aí, essa luta é para alocar essa população aonde? Criando uma nova modalidade. Pode trocar o slide, por favor? Então, aqui e no slide eu mostro a FENES. Mas o que é a FENES? Ela é uma Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. É uma instituição de extrema importância em relação à mobilização e organização dos surdos em território e nacional, contribuindo assim com as discussões e com a melhoria para a comunidade surda, para a população surda. Então, a FENES ela vai debater diversos temas, como trabalho, como esporte, como lutas, como lazer. São diversos temas e aspectos da vida surda que a FENES também ela se propõe a contribuir para esse debate. Então, temos como o presidente, o professor Antônio Campos. O professor Antônio, ele é bem conhecido, né? São anos e anos de luta dentro da comunidade surda. E temos também a professora Ifra Friani. O sinal dela é esse. Ela atualmente está atuando como diretora de políticas educacionais e linguística de surdo dentro da FENES. E não só, né? Temos diversos atores e outras pessoas que juntos ali corroboram para que essa luta ela ganhe gás e a gente cobre para que esses avanços eles realmente aconteçam. Então, essa luta continua, mas que luta é essa? E, primeiramente, é importante que a gente consiga pontuar que mais ou menos que foram diversos surdos que participaram dessa mobilização para que essa modalidade ela foi criada, né? Então, a gente não pode resumir a luta a eles, mas diversos outros surdos, pesquisadores, contribuir para a articulação política, as conversas e contribuir assim com a luta para que a modalidade bilíngue fosse criada. Eu peço que vocês esperem, por favor, um minuto, que eu tenho que resolver algo rapidamente e já retorno.
Ok. Ok. Eu gostaria de te propor um outro questionamento. Educação inclusiva e para surdos é um fato ou é uma ficção? Vamos colocar como exemplo, né? Eu estudei toda a educação básica, e aí eu concluo. E eu fui o único surdo a concluir a educação básica. Então, quando foi o dia da festa, o dia da formatura, a escola ela estava muito preocupada em como iria atender, o que iria apresentar. Porque a escola, ela se propunha como inclusiva. Olha, temos aqui um surdo que se formou, mas isso não condizia com a verdade. Eu me lembro que na época e teve diversos discursos sobre isso, né? Que como a escola conseguiu que o surdo se formasse, né? E eu que passei por essa experiência, eu sei que eu tive um grande prejuízo educacional. Eu não aprendi ali. Então, entre vocês, aqui, perguntar, aqui tem algum surdo? Aqui tem algum surdo? Aqui tem algum surdo? Sinalzinho, Antônio, sinal de Claudineia é esse aqui, ela está na sala. Então, eu gostaria de dedicar essa pergunta a vocês. Como foi a experiência educacional de vocês? Vocês sentiram realmente um avanço? Foi significativa? E vocês sentiram que a escola teve uma preocupação e um cuidado, por exemplo, com os conteúdos que eram ministrados? Qual é a opinião de vocês? Será que essa inclusão é fato, é verdade ou é ficção baseada em sua própria experiência na educação? Porque ao longo do meu período de estudo, de pesquisa, o que eu tenho notado na maioria da escola, quando se analisa esse processo educacional, é que ele é extremamente falho. É que ele não contribui de forma significativa para o processo educacional da pessoa surda. Então, um ponto que podemos destacar é, por exemplo, a grande quantidade de professores que não sabem Libras. Alguns, inclusive, eles não têm interesse, eles não consideram que o aprendizado da Libras para atuar com a população surda seja importante. Porque quando existe ali o intérprete, é como se aquele aluno ele fosse do intérprete. Por exemplo, e se o intérprete falta? O que acontece em sala de aula? E o aluno vem, não aprende. Ele perde todo o conteúdo. E o segundo? Antônio. Então, o segundo ponto é sobre o professor ele não ter estratégias educacionais, né, que vão abranger o aluno surdo. O professor, ele não tem essa preocupação, porque ele fala assim, olha, é somente um aluno surdo que está aqui nessa sala de aula. Então, o professor, ele vai preocupar com o quê? Ele vai preocupar com a maioria ali é ouvinte. Então, a maior quantidade ali é ouvinte, então ele se dedica a eles, né? E o surdo é só um, deixa ele ali quieto, né? Acaba sendo excluído ali naquele espaço. Um outro ponto é as crianças surdas que não têm seus pares, né? Ou seja, outros colegas surdos, não têm trocas entre si, não têm amigos surdos. Por exemplo, olha,
ali, quando eu estudei ali no ensino fundamental, eu sempre eu estava ali sozinho. Na sala inclusiva, como que acontecia? Porque eu não tinha interação. Como é que eram essas interações? Eh, então, isso é muito importante, né? Ter essas interações com outro surdo. Eu era o único surdo, e ali todo ao meu redor só tinha pessoas ouvintes. E aí, como aconteciam essas interações? Como que eu tinha acesso como é que eu ia desenvolver na minha língua? Como é que eu ia ter minha cultura, minha identidade surda? Eu sempre estava sozinho, sempre estava sozinho. Então, bom, por exemplo, né, na sala inclusiva, né, se tem 5 alunos surdos, ótimo, isso é ótimo, porque vai ter interação entre eles, né, vai ter troca entre eles, vai ter sinalização. Quando tem 5, quando tem 4, 3, 2, 2 já não é tão bom, pior ainda. Agora, se vocês imaginem os ouvintes, né? Várias pessoas ouvintes entre si, elas têm suas trocas, elas conversam entre si, elas, nas atividades, quando elas têm dúvidas, elas discutem, elas perguntam, uns ajudam os outros, né? Se ajudam. E o surdo, ele sozinho naquele espaço, quem vai ajudar o surdo? Como que acontecem essas trocas, né? No momento que ele tem dúvida, como que acontece isso? Então, esse é o problema da educação inclusiva. Nós surdos, não temos nossa opinião nesse espaço, e isso nunca vai funcionar. Ah, tem intérprete. Tá, sim, tem intérprete, porém não vai resolver o problema, né. Por isso que o surdo ele quer uma escola bilíngue, né. Eu vou explicar mais adiante para vocês. Então, aqui, né, sobre a educação bilíngue, né. Nós surdos, nós temos esse direito, né, de ser ensinado. Seria maravilhoso isso, né, uma educação bilíngue. Bilíngue, como assim bilíngue? É um ensino em 2 línguas. Porém, a principal é a L1, né, que seria a Libras, porque é a língua da pessoa surda, é a língua materna da pessoa surda. A segunda língua é o português. Daí o surdo ele vai aprender o português em sua forma escrita, para conseguir fazer leituras, e nisso aí ele tem suas trocas, né, suas trocas na sociedade, sua interação com a sociedade. Então, infelizmente, o que acontece, nós queremos, a educação bilíngue, porém, quantas pessoas, vêm pedindo a questão da inclusão, né. Eles falam assim: "Olha, por que que nós queremos esse tipo?" Porque é preciso divulgar ainda sobre essa questão. Nós queremos, a inclusão ou a segregação? Esse é o sinal de segregação. Parece que a gente quer ficar segregado? Então, como vai haver essas trocas com a sociedade? Então, é importante, né, que nas palestras seja abordado sobre essa questão, né. Olha, o surdo ele quer uma educação bilíngue, ou ele quer uma escola bilíngue ou segregação. Não, gente, não é isso. Não é verdade. Nós não queremos a segregação. Nós acreditamos que é importante sim, houver, essas relações sociais. Porém, nós precisamos compreender e saber o quê? Que a escola, ela precisa ter os espaços de trocas, né, entre pares, os espaços sinalizantes. Por exemplo, vocês imaginem aí, hã, sim, se na sala de aula todos fossem surdos, todos os alunos surdos, o professor, ele sinalizasse os conteúdos ali da matéria, ele ensinasse ali todos os conteúdos sinalizando. Se um aluno fosse ouvinte, né, um aluno ele chegasse nessa sala de surdos e somente um ouvinte,
Ele vai compreender o que está sendo dito ali naquele espaço? Ele vai conseguir estudar? Não, gente. O aluno ouvinte, ele vai falar assim, ele vai ter muita perda. E isso vai chateá-lo bastante, né? É da mesma forma que nós surdos nos sentimos. É a mesma forma. Por quê? No momento que ele vê aquele espaço ali, que a maioria é ouvinte, não tem espaço sinalizante, não tem troca com seus pares, a maioria ali estão conversando entre si, os ouvintes, né? Então vai significar o quê? Que nós estamos nós não queremos essa segregação. Travou a imagem dele. Ah, tá. Voltou, voltou. Então, o terceiro ponto é por que os surdos preferem uma escola bilíngue? Por quê? O primeiro ponto, porque é a língua de instrução. O segundo ponto é o espaço linguístico em comum. O terceiro são professores surdos. O quarto, eu vou explicar cada um desses pontos. O quarto são pesquisadores científicos. A importância da língua de instrução. Por exemplo, as disciplinas, né? Matemática, português, ciências, todas as disciplinas elas são ofertadas. Nós vamos conseguir aprender, né? Ter esse conhecimento. Porém, se eles forem ofertados em língua de sinais. O segundo ponto é o espaço linguístico. A importância do surdo ele se sentir confortável nesse espaço, né? O espaço que ele pode ter trocas, que ele vai ter diálogos. Não é somente na sala de aula, não, gente. Ele precisa ter esses espaços, né? A sala de aula, na biblioteca, no refeitório, no refeitório, no pátio, né? Em suas brincadeiras. Então, anteriormente, no Maranhão, desculpa, em Recife, lá no Recife, na escola, havia muitos surdos, né? Eles iam muito ali naquela cidade. Porque lá, as pessoas, supervisores, o porteiro, todos eles sabiam língua de sinais. Então, o aluno, quando ele chegava na escola, ele era recebido com bom dia. A supervisora falava bom dia. Por quê, gente? Porque eles sabiam, né, que os alunos todos eles estavam naquele espaço. Então, os alunos eles eh, iam ali, sabe? Então, a supervisora falava: olha, você não pode ir com qualquer roupa, você precisa ir em sua casa e trocar sua roupa e voltar com o uniforme. Porque ela sabia Libras, ela sabia se comunicar. Não era somente o professor, era todos os funcionários, todos os profissionais daquela escola, eles sabiam. Então isso é importante. Também, nos diversos espaços escolares. Por exemplo, vocês, ouvintes, vocês já estudaram, né, nas escolas, né? Vocês tinham conforto em se comunicar, então vocês conseguiam se comunicar em qualquer lugar. O surdo também ele quer da mesma forma, é uma luta que nossa. O terceiro ponto são professores surdos. Qual a importância de professores surdos? Porque é importante eles estarem ali presentes, juntos com seus alunos, né? Hã, exemplo, eu, anteriormente, quando era criança, eu nunca vi um professor surdo. Então eu sempre vi, assim, professores ouvintes, meu contato foi com professores ouvintes, ok, ótimo, fui me acostumando. Porém, posterior, eu fui cursar o Letras Libras. Quando eu fui aprovada no Letras Libras, eu comecei, né, a frequentar as aulas. Então, o primeiro ponto ali que me despertou muito interesse foi o quê? O professor surdo. Então, eu não esperava encontrar um professor surdo. Então, eu falei: "Olha, que legal, eu sou surdo, ele também, que legal".
No doutorado, gente, foi o máximo também. Eu consegui, né, essa questão. E isso é muito importante, porque as crianças, elas terem essa referência dos professores surdos, né, e receber ali os conteúdos na língua sua de instrução. Então, os professores, eles vão ofertar, por esses conhecimentos, ele vai ter um desenvolvimento ali cultural, identitário, e tudo isso é muito importante. O quarto ponto são pesquisadores científicos. O que seria isso? Os pesquisadores científicos, por exemplo, o surdo, ele também os ouvintes. Então, eles estudam mestrado, doutorado, e nesses espaços eles se deparam com o ensino bilíngue, onde tem esse desenvolvimento, essa troca de informações, né? Isso é algo muito positivo. Então, tem algumas pesquisas, né, que fazem comparações aos modelos de ensino. Olha, o modelo de ensino inclusivo para surdo e apontar os problemas desse tipo de ensino. E também o ensino bilíngue, a escola bilíngue, fazendo uma comparação entre esses tipos, né, de ensino. Então, a resposta que a escola bilíngue, ela ajuda o surdo a se promover, né, sendo o melhor tipo de aprendizado para o aluno, né? Então, os pesquisadores, eles conseguiram provar essa eficiência, né? Então, é o tipo que nós queremos, né? É o tipo que nós preferimos, né? Uma escola bilíngue. A escola bilíngue, o que seria essa escola bilíngue, né? Qual os tipos de estimulações que as crianças seriam ofertadas, né? A questão da cultura, da identidade, da experiência visual, o empoderamento, a aprendizagem e também a visão crítica. Vou perguntar para vocês. No modelo de inclusão, ele favorece esses pontos? Não, gente. Na escola inclusiva, eu eu não aprendi nada desses pontos, eu não tive nenhum contato com esses pontos, não foi ofertado nada da cultura, não me foi ofertado a questão da identidade. Então eu fiz o quê? Eu fiquei vários anos ali na escola inclusiva e não tive nenhum desse tipo de contato com esses tipos de itens que eu falei aqui. Porém, a nossa luta a nossa luta nós como pessoas surdas, nós queremos uma educação bilíngue, né, uma escola bilíngue, isso já há muito tempo, gente, há muito tempo que nós já viemos nessas lutas. Isso há muito tempo. Por exemplo, eu mostro aqui para vocês, né, no ano de são 22 anos de luta e resistência, né, do povo surdo. Então, no ano de 1999, em Porto Alegre. Leide, Travou? Travou? vamos trocar de intérprete. Então, no estado de Porto Alegre, a gente iniciou uma discussão cujo tema era a educação que nós surdos queremos. E essa discussão, ela ocorreu há muito tempo. Já foram articuladas também diversas discussões. E no ano de 2010, a gente teve o CONAI, mas o CONAI, infelizmente, a gente teve algumas questões. O CONAI, na sua maioria, são líderes que vêm, né, e se submetem a equipes, têm os seus delegados surdos, que participaram dessas comissões.
Mas o CONAI, ele não escutou as pessoas surdas, eles menosprezaram as nossas colocações. Nós surdos estivemos presentes, é muito importante que a gente fale sobre a educação bilíngue, mas, infelizmente, o CONAI não acatou a nossa sugestão. Falou que, de fato, a inclusão era mais importante. Então, foi um marco muito triste, porque a gente fez uma comparação com o Congresso de Milão, no ano de 1880. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas é muito importante que vocês saibam o que ocorreu no Congresso de Milão. O Congresso, eles não acataram as sugestões, né? O que nós surdos queríamos. Então, os surdos foram tirados o direito de voto. E aí a gente perdeu o direito de utilizar a nossa língua de sinais. E foi algo muito semelhante que aconteceu no CONAI. Então, no ano de 2011, a gente teve um outro marco, que foi o movimento. Eu nunca vou me esquecer. Por quê? O MEC, ele queria, então, fechar o INES. E os alunos surdos, eles iam para onde, se isso ocorresse? Eles iam para a inclusão. Mas os surdos não acataram essa decisão. E a gente começou a fazer articulações, movimentos lá em Brasília. Eu estive presente e foi muito emocionante. Por quê? A gente conseguiu ver que o povo surdo tinha aproximadamente 5.000 surdos de todos os estados brasileiros presentes neste movimento. E é um marco que eu nunca vou me esquecer. Por quê? A gente continua, o INES hoje está aberto por este movimento. Então, é muito importante que a gente lute pela educação bilíngue. Um outro marco ocorreu no ano de 2012 e a gente continuou com as nossas lutas, com as nossas discussões. Tinha um grupo que era favorável à inclusão e eles eram contra a educação bilíngue, mas nós surdos, novamente, né, nos apoderamos, nós discutimos, trouxemos, então, para a TV Senado, fizemos uma audiência pública federal, junto da professora Patrícia, este é o sinal dela, ela esteve nos representando, foi um marco muito importante e de grande relevância. Por quê? Tinha uma pessoa que era totalmente contra a educação bilíngue e super a favor da educação inclusiva. E foi neste momento que a gente teve a oportunidade de mostrar a nossa luta e discutir também pela educação bilíngue. Mas nós percebemos, os surdos, eles não desistiram, em momento algum nós surdos desistimos. A gente teve coragem, a gente buscou, a gente lutou pelos nossos direitos por uma educação, um ensino de qualidade. Hoje, eu me sinto feliz. No ano de 2021, no dia 3 de agosto, o governo federal sancionou a Lei 14.191, do ano de 2021, que acrescenta na LDB a modalidade de educação bilíngue de surdos. Para nós, foi um grande marco e nós estamos muito felizes por esta conquista. Foi um passo que nós demos, mas a gente conseguiu que essa lei fosse sancionada,
mas a nossa luta, ela continua. A gente tem hoje a modalidade de educação bilíngue para surdos, mas qual que é a formação necessária para estes professores que estarão nessas escolas? Qual o currículo que vamos ensinar para as pessoas surdas? Quais são estes conteúdos? E a nossa luta continua para que as escolas bilíngues sejam criadas. Quem vai fomentar essas escolas? Como que vai ser a construção destes espaços físicos? Então, nós continuamos ainda nos reunindo. Há pouco tempo, são 5 anos, né, que a gente tem essa conquista da modalidade de educação bilíngue. Mas há pouco tempo, nós tivemos a questão do conteúdo, do ensino da Libras para crianças do ensino infantil até o 3º ano do ensino médio. E também a gente teve uma proposta que no currículo tivesse, né, fosse contemplado o ensino de língua portuguesa. A gente teve essas 2 propostas. Então, se vocês quiserem, né, vocês podem estar pegando essas propostas curricular do ensino de língua portuguesa, eu posso estar mandando para a professora Daniane, e é bom que vocês façam essa leitura e observem o currículo que foi proposto para o ensino de português como L2 para as pessoas surdas. A gente tem já no site, vocês podem estar fazendo o download totalmente gratuito em PDF, e vocês podem estar fazendo a leitura. Pessoal, desculpa, eu estou um pouquinho preocupada com a questão do horário, agora que eu percebi que eu já estou ultrapassando. Então, a LDB, né? Qual que é a importância da LDB para a educação dos surdos? Então, a LDB, né, propõe a educação bilíngue, e a gente tem na lei alguns pontos que eu vou estar explicando para vocês. Então, a importância, primeiro, de ser ofertado o AEE. O segundo passo também é a importância de ser ofertado a educação bilíngue para surdos, desde o maternal até, então, os surdos. Por exemplo, desde o início, ele pode estar interagindo em língua de sinais. Um outro ponto também, por exemplo, não trouxe, o concurso para efetivar pessoas, né, que trabalham com o ensino bilíngue de surdos. Então, a gente precisa ter professores surdos que estejam participando destas bancas avaliativas. Então, já temos a lei. Esta lei está completando 5 anos. É um passo muito importante. Mas ainda falta que a gente consiga criar, por exemplo, algumas cidades não têm escola bilíngue. Então, a gente precisa continuar estas lutas para que a gente adquira, então, estes espaços. Hoje nós temos a DPEBs, este é o sinal,
E a DPEBs é responsável por fazer esta articulação junto das prefeituras, das redes estaduais, como que pode ser articulado a criação de escolas bilíngues. Então, eu gostaria, primeiramente, de pedir desculpa pelo horário e agradecer a todos. Espero que vocês tenham, né, gostado, adquirido conhecimento através dessa nossa conversa. Agradeço a professora Daniane, agradeço os intérpretes. Muito obrigado a todos. Também gostaria de agradecer o Maílson, meu amigo. Gosto muito de você. O sinal do Maílson eu esqueci, desculpa, este é o sinal dele. Ele é meu irmão, gente, porque a gente tem o mesmo sobrenome, Matos Marques. Somos irmãos. Obrigada, professor. Não, mas ele está ali falando que vocês são irmãos já... Desde o início, ele está escrevendo no chat que vocês são irmãos. Professor, eu deixei a proposta curricular do MEC aqui no chat, porque assim que o senhor falou sobre a proposta curricular, Claudineia, que é integrante do GELES, é uma pessoa surda, já cobrou ali no chat. Então, eu já deixei ali, tá? Tem duas perguntas da professora Carla, mas como Claudineia levantou a mão, eu vou passar a fala para a Claudineia primeiro e depois a gente vai para o chat, tudo bem? Neia, pode ficar à vontade. Pessoal, só um momentinho, eu vou fechar o slide para ficar melhor a visualização. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor palestrante. Foi muito boa a sua colocação, a sua palestra, muito importante, foi de grande relevância, até mesmo para poder construir, né, de fato, a importância da educação bilíngue. Parabéns, professor. Então, eu tenho duas perguntas, na verdade, duas dúvidas. A primeira é em relação à LDB. E a outra é em relação ao decreto 10.845 do ano de 2021. Então, esta lei e esse decreto têm alguma relação? Eles estão caminhando juntos? Uma outra questão, o sistema educacional, quais são essas dificuldades, essas limitações hoje? De fato, a educação bilíngue para surdos, como que ela deve ser estabelecida dentro destes sistemas? Claudineia, em relação ao que você me questionou sobre a relação da lei e do decreto, este segundo decreto, essa segunda lei que você me falou, eu não conheço, não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento dessa segunda legislação que você citou. A outra lei, você poderia nos explicar do que se trata? Desculpa, um decreto, né? Só um momentinho. Ok, eu pedi para ela repetir novamente, que eu estava fixando ela. O decreto, ele vai falar sobre a necessidade do intérprete, a necessidade da L1 e da L2, a língua portuguesa como L2. Ele vai falar sobre diretrizes que a gente precisa para que os direitos dos surdos sejam, né, tidos, por exemplo, a língua de sinais, o intérprete de Libras, a língua portuguesa. Então, eu gostaria de saber, a LDB tem essa relação?
hoje, de fato, estamos caminhando, né, com toda essa legislação junto à LDB? Este decreto coincide com a LDB? Troca de intérprete. Então, atualmente, a educação bilíngue, como pode ocorrer? Bem, como eu comentei, eu não teria informações muito detalhadas sobre esse decreto, né? Então, o meu foco de pesquisa é sobre a LDI, e especificamente sobre a modalidade bilíngue, né? As minhas leituras, as minhas pesquisas é referente a esse campo. Então, eu não teria informações muito detalhadas para contribuir com essa discussão em relação a esse decreto, e por conta disso, eu não poderia responder de uma forma tão satisfatória esse aspecto. Sobre o sistema educacional e as barreiras, né, que a população surda enfrenta, então, dentro do governo, e temos um departamento específico, né, dentro do governo federal, um departamento específico, que a professora Patrícia, atualmente, na DIPS, a professora Patrícia, atualmente, ela está como responsável, e houve uma troca, né? E agora uma outra pessoa surda também que está responsável. Então, esse departamento, ele busca ter essa articulação entre os estados, para que a gente possa pensar em como essa educação bilíngue ela vai se tornar material, de fato, nas escolas. Então, a gente percebe que algumas escolas propõem-se a uma educação bilíngue, mas a gente encontra indícios que essa educação ainda é ineficiente, mesmo se propondo quanto e bilíngue. E uma outra luta que é importante é o financiamento dessa educação. Então, sim, são diversas barreiras que atualmente existem. A DIPS, inclusive, está fazendo esse mapeamento para contribuir com essa discussão. Muito obrigado. Obrigada, Claudineia. Obrigada, professor. Neia está comentando sobre o novo decreto, né, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. É um decreto novo, né, foi lançado agora recentemente, está sendo alvo de muitas discussões, mas ele não é... Qual foi o ano? Agora, ele foi lançado agora no dia 20 de outubro. Vou colocar aqui no chat. Agora no dia 20 de outubro, e ele está sendo... alvo de muita polêmica, né? Mas está sendo muito estudado, então tem muitas pessoas contra, muitos a favor, e ele não é, como ele é sobre educação especial inclusiva, ele não é específico sobre questões de educação de surdo, como a discussão que envolve a modalidade de educação de surdos, né? E a lei 14.191, que são específicos da educação de surdos. Aqui é um amplo, né? É um geral sobre a educação especial inclusiva. Ela não foca, não tem nada nela ainda que fale especificamente sobre a pessoa surda, porque é esse geralzão mesmo. E é por isso que está assustando alguns, né? Mas é aquela questão, é a gente entender ele como um decreto de educação especial inclusiva. Não é um decreto veiculado à questão de pessoas surdas num específico, não, tá? É por isso. Mas é nova, está sendo alvo de muitas discussões ainda, professor. Eu não deixei, foi o link, mas tudo bem, depois eu deixo o link aqui também. Professor, eu vou para as perguntas da Carla. A professora Carla colocou assim, cumprimentou, te desejou boa noite, agradeceu a sua palestra e disse que tem duas perguntas. A primeira, você como pesquisador consegue identificar o ouvintismo
presente nas feituras das políticas públicas e, infelizmente, pouca inserção dos pesquisadores surdos na confecção dessas políticas públicas educacionais? De que forma pode-se alterar esse cenário? Então, é discutindo o audismo na hora que se cria, né, essas políticas públicas e poucas pessoas surdas realmente participando delas. É isso que ela questiona. Muito boa pergunta. Então, eu penso, né, atualmente, inclusive, eu estou preparando uma discussão, né, um debate, uma palestra exatamente sobre esse tema, audismo ou ofidismo, e como isso é forte em nossa sociedade e como isso acaba marginalizando a população surda. Então, sabemos que essa discussão ela pode ser um pouco desconhecida para a grande maioria. Alguns não consideram ela importante, o que é uma coisa triste. Então, porque esse tipo de opressão ele vai continuar afetando. Exemplo aqui. Temos uma sociedade com... Temos uma sociedade que o racismo ele é muito presente. E pergunta, ele vai simplesmente sumir? O racismo, ele será uma luta constante. E é uma luta que constantemente afeta todos. Assim como, por exemplo, o preconceito contra a população LGBT. É uma luta contínua. E sim, a gente prevê que essa opressão, ela diminua com o tempo, mas isso é feito com conhecimento, isso é feito com saber. Então, é muito triste que hoje e continua e tendo grupos que não se empoderem dentro dessa discussão. Então, quando temos discussões políticas, e, por exemplo, anteriormente aconteceu na rede social, no Instagram, tinha um grupo surdo e um outro grupo também de surdo, mas surdos oralizado. E eles protagonizaram uma discussão em relação à oralização, sobre a importância do surdo ser oralizado, né? E de ensinar todos os surdos da sociedade um pouco como uma imposição. Então, partindo e de um olhar, pensando na identidade surda, na cultura surda, eu percebo que com a língua a gente tem o empoderamento necessário, quando a discussão também ela é feita por meio de nossa língua, e não somente através da oralização. Eu gostaria de saber se eu consegui responder a sua dúvida, ou caso não, pode perguntar novamente. Conseguiu, colocou ali. Eu caí, tá, gente? Por isso que eu vim para o celular. Tive que vir para o celular, minha internet no computador caiu. Bom, mas a segunda pergunta da Carla estava relacionada também ao decreto, o mesmo decreto que a Claudineia mencionou. E aí ela perguntou... Opa, voltei. Pronto, desculpa. Voltei para cá, ainda bem. E aí ela estava justamente falando sobre esse decreto e querendo relacionar a questão do decreto com que a sua visão sobre se esse decreto beneficiaria ou não as pessoas surdas. Mas é aquela resposta que a gente deu para a Claudineia, né?
primeiro que é novo, segundo porque é um decreto. Então, um decreto, ele não substitui, ele não ultrapassa uma lei, e nós temos lei específica para a educação de surdos. Então, acho que não precisa ter muito medo nesse momento em questão de ter direitos, que os direitos sejam... que não se observem mais os direitos. A palavra não saiu, não. Mas é isso, tá? E aí o professor já disse que ele ainda não conhece o decreto, então é isso aí. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A Carla agradeceu ali. Então, eu vou agradecer o professor Everton pela presença dele mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada. A Joyce tem uma pergunta? Tem, deixa eu ficar... Opa, posso perguntar? Ok. Então, o meu nome é Joyce, eu sou uma pessoa surda, eu moro aqui em Porto Alegre. Porto Seguro. Porto Seguro, desculpa. Então, atualmente eu estou em processo de pós. E tivemos uma experiência... E tivemos uma experiência aqui de buscar organizar a partir da lei, né, e entregar para um governo um projeto de uma sala bilíngue, né, e propondo educação. O senhor poderia contribuir de alguma forma com isso? Então, e primeiramente, eu quero muito conhecer Porto Seguro. Infelizmente, eu nunca fui, mas eu já tive muitas informações, que é um espaço muito bonito, então isso está em minha agenda, eu pretendo conhecer futuramente. E deixa eu ver se eu entendi. Então, vocês estão elaborando um projeto, e será a primeira experiência em uma escola bilíngue. É importante, então, entrar em contato, né, com a Secretaria de Educação, né, ter esse diálogo muito próximo com ele para poder esclarecer, inclusive, o que seria essa modalidade de ensino. Também a articulação com o departamento federal que debate a educação bilíngue é de extrema importância. Então, essa articulação muito próxima, ela vai ajudar, inclusive, para conseguir recursos. Opa, espere só um momento, desculpa, a minha internet caiu. Então, por exemplo, se a cidade tiver poucos surdos, talvez fosse possível pensar não em uma escola, mas em uma sala bilíngue. Uma outra possibilidade seria pensar em escolas polo, né? Então, surdos em cidades próximas poderiam estar indo para uma escola específica. E aí é importante, então, verificar qual a quantidade, né, de quanto estamos falando de população surda, para aí pensarmos em qual seria a estratégia mais adequada. Seria uma escola polo, seria uma sala? Então, assim, a DIPS, entrando em contato, é possível que possa auxiliar bastante nesse aspecto. Substituindo. Então, se você quiser, né, eu posso, depois de passar o contato, como entrar em contato com a prefeitura, certo? Mas você me esclareceu a dúvida. Mas, primeiro, teria que ver, né, essa quantidade de surdo para a possibilidade dessa educação bilíngue, eu estava um pouco na dúvida. Mas aqui, como tem uma quantidade pouca, né, então a criação desse espaço, dessa sala, desse lugar, seria interessante que tivesse outros lugares aqui próximo de Porto Seguro, né, para ter acesso a essa modalidade.
São 13, mais ou menos, são poucos que tem aqui, mas tem outros alunos que ficam escondidos, né? Então, seria a possibilidade de encontrar esses alunos que estão escondidos, fazer uma pesquisa, né, para saber quantos mais ou menos teriam. Então, é uma ideia, né, para ter essa possibilidade de acesso à educação bilíngue futuramente, esse progresso. Seria muito bom. Obrigada por me esclarecer. Então, depois, você pode entrar em contato com a prefeitura, né, ou com o órgão federal, e aí, entrando em contato com eles, é possível. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente está em Porto Seguro, né, Rai? Por enquanto não tem mesmo, nem escolas polo, nem escolas bilíngues de surdo. Professor, acho que o senhor esqueceu. A UFSB do campus Sosígenes Costa é aqui em Porto Seguro. Nós vamos fazer nós vamos planejar algum dia desses algum movimento presencial, porque todo mundo está cobrando esse presencial. Todo mundo quer conhecer Porto Seguro. Vamos pensar mais à frente em alguma atividade presencial e vamos convidar o professor para estar aqui com a gente. Bom, no mais, eu acho que é isso, professor. Quero agradecer sua presença mais uma vez. É um parceiro do GELES, sempre que a gente convida, o senhor está aqui presente. Quero dizer também que lá no chat, eu vi que o senhor deixou no slide o Instagram do Acadêmico Libras. A gente, acho que a maioria do pessoal aqui do GELES acompanha, participa das atividades. A gente tem o blog do grupo que a gente divulga sempre suas atividades. E a gente deixou aqui no chat também, tá? Tá ali o link do YouTube e do Instagram também, tá bom? Professor, mais uma vez, muito obrigada, tá? Gratidão por estar aqui com a gente. É sempre muito bom poder te ouvir, tá? Vou deixar o senhor deixar as últimas palavras, se despedir do pessoal, para a gente poder encerrar hoje. Então, queria agradecer novamente a todos vocês, né, por estarem aqui presentes hoje, né, observando essa palestra, me assistindo. Muito obrigada também aos intérpretes, aos 4 intérpretes de Libras que estiveram aqui presentes hoje, né, oralizando, fazendo voz. Obrigada novamente também pelo convite, Damiane, por ter me convidado. É sempre um prazer, né, estar aqui junto com vocês, com muito carinho, tendo essa discussão. Então, boa noite a todos. A gente que agradece, professor. E eu quero agradecer mais uma vez, como o senhor colocou, a presença dos intérpretes de Libras, né? Do grupo GELES. Então, a Raimires, que está aqui nesse momento interpretando, a Raimires Costa Rocha, ela é da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, que é da Unimontes, o Maílson Matos Marques, o irmão aí, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o UFVJM, e o Antônio Alves Cavalcante Júnior, da Secretaria de Educação de Tocantins. Eu quero agradecer também aos monitores que estão aqui presentes, auxiliando no chat, em outros movimentos, uns gravando, outros fazendo atividades que foram antes disso aqui tudo acontecer. Então, muito obrigada mais uma vez ao Grupo GELES, aos integrantes, obrigada a todos que estiveram aqui nos assistindo, prestigiando o professor Everton Carlos. Obrigada, professor.